aprender com a experiência dos outros é sempre muito mais fácil, muito melhor, e é por isso que nós trouxemos aqui o André Leite para bater esse papo conosco e desvendar um pouco do que é esse cenário. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. André, a gente tem a tradição aqui no programa, a gente sempre antecipa isso para os convidados, nós temos a tradição de fazer perguntas difíceis, né? A gente gosta de aproveitar essa massa cinzenta excepcional que nós temos a oportunidade de trazer no programa e dos nossos convidados. E eu queria começar com uma pergunta tradicional do nosso programa, né? Nós temos um cenário desafiador com juros americanos a 5% e toda uma conversa sobre abaixar juros brasileiros. Mas se a gente tem 5% com risco americano para investir, dá para baixar juros brasileiros? Porque também tem uma questão de competição. Onde está o Brasil na fila do pão? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro eu vou começar falando pelo cenário externo, né? Quando você olha para a curva de juros americano, ela já precifica cortes já no segundo semestre, né? Eu particularmente não comungo, né, disso que o mercado financeiro americano está precificando. Quando você olha para a inflação americana, a inflação núcleo, né, quando você expurga aqueles itens voláteis do combustíveis, alimentos frescos, quando você está na inflação núcleo, você está rodando ainda em 5,6%. Quando você vai para a Europa, né, continente logo ali ao lado, também 5,6%. Você tem níveis de inflação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, muito altos ainda. E quando você olha para a taxa de juros que eles estão praticando, né, agora que o Banco Central americano está chegando, quando você está olhando para esse 5,6, eles estão com 5,2 de taxa, você está num nível que você está começando a ficar perto do neutro agora, né? Se essa inflação cair, vai ficar restritivo, mas a gente não sabe. Na Europa, então, eles estão muito mais distantes. Uma inflação de 5,6, eles estão com 3,2, ou seja, os bancos centrais lá fora, eles foram muito lentos, né? Embora eles tenham feito o ciclo de aumento de taxa de juros mais rápido das últimas 2 décadas, ainda assim, para a inflação que se apresentava e que se apresenta, eles foram muito lentos. Então, a minha visão particular é que a gente ainda vai perseverar ainda com juros altos lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na região do euro. O próprio Fed, né, na sua última reunião, no seu último comunicado, na entrevista, Jay Powell procurou frisar isso, procurou deixar isso bem claro. Muito bem. Nós temos esse momento, você comentou sobre subir os juros lentamente. Mas historicamente nos Estados Unidos, geralmente a subida de juros tem um efeito muito mais sinalizatório do que propriamente o efeito by the book do aumento da taxa de juros de contenção de demanda, né? Ele simplesmente, quando você aumenta 0,25 na taxa de juros, o mercado olha e fala, olha, o Banco Central está me dando uma sinalização e aquilo geralmente leva para o lugar. Eles não estão acostumados a aumentar a taxa de juros como nós aumentamos aqui em 10 pontos. Né? Sim. Você acha que o cenário que está se formando, a gente já demorou de ver esse aumento da taxa de juros, mas eles devem manter aumentos e ir numa política de tentar, de fato, buscar segurar até o último limite a redução da inflação, ou deve-se ceder à pressão por antecipar reduções e não continuar o aumento de taxa de juros? Boa pergunta. Quando a gente olha para os Estados Unidos, você vê que esse ciclo é um ciclo diferente. Em menor escala, a Europa também. Por que esse ciclo é diferente? Esse ciclo pegou as famílias americanas e as empresas americanas com o bolso muito cheio. Porque você teve a questão do Covid em 2020, você teve uma injeção de recursos fiscais muito forte, ou seja, o consumidor não só deixou de estar alavancado, ele pagou as suas dívidas, mas ele estava com dinheiro no banco. Então você fez uma poupança para o consumidor americano no auge da pandemia da ordem de 2 trilhões de dólares, é muito dinheiro. Isso hoje já reduziu, isso hoje o cara já gastou essa grana, isso está gerando ao redor de 600, 700 milhões. Então o que você tem hoje, que o ciclo de aumento de juros nos Estados Unidos em especial, tem sido um ciclo mais lento. E como é que a gente vê isso? Você vê isso que eles subiram a taxa de juros, foi de 0 para 5 e a taxa de emprego não se alterou, não se mexeu. A atividade econômica está mexendo, está desacelerando, mas com muita lentidão. E por quê? Porque o pessoal estava de bolso cheio. Na Europa, você também teve transferências fiscais
em menor escala do que você teve nos Estados Unidos, mas você também teve. Então, o efeito recessivo de controle de demanda do playbook, né, de você aumentar a taxa de juros, isso não é que isso não vai acontecer. Na minha visão, isso vai acontecer, só que está sendo mais lento do que o mercado esperava, mais lento do que o mercado antecipava por conta disso. O fiscal deixou a turma de bolso cheio. Nós temos aqui tem um comentário do Alaes Oliveira, só para destacar, a inflação real aqui nunca foi o que o IPCA informa, a inflação ficou um pouco maior. Inflação é um conceito, os economistas brincam, é um conceito fácil de definir, difícil de medir. Né? A gente muitas vezes olha a inflação para trás e isso tem uma série de implicações negativas, por exemplo, a indexação e a consequente, pelo menos teoricamente, né, aquela inflação que pela própria indexação. Você vai sempre corrigindo pelo índice passado. Agora, existe uma questão de mercado. A gente tem muito esse debate porque fala que as políticas de juros altos têm tido dificuldade de apresentar seus efeitos, justamente porque parte do problema é uma inflação inercial ou uma inflação de demanda. Você concorda com essa afirmação aqui no Brasil ou aqui no Brasil a gente está com um problema tradicional de inflação e a inflação inercial é mais uma desculpa para a gente ter que atacar as causas fundamentais? Perfeito. Eu começo respondendo pela afirmação da Laís, né? A Laís Oliveira. A Laís Oliveira, ela está certa. Realmente você não tem uma inflação, você tem diversas inflações. Cada pessoa tem uma cesta de consumo. Então, como cada pessoa tem uma cesta de consumo, cada pessoa tem a sua inflaçãozinha pessoal. Tem pessoas que consomem mais serviços, quando a inflação de serviço dispara, ele vai sentir mais. Tem pessoas, normalmente as camadas mais pobres da população, consomem menos serviço e mais bens, mais comida, então ela também vai ter uma leitura, ela vai ter uma sensação térmica de inflação diferente. A afirmativa dela está perfeitamente correta. Quanto ao que você falou, eu concordo. Aqui no Brasil, né, o que nós tivemos? Nós também tivemos uma expansão fiscal muito grande, seja na pandemia, né? O auxílio que foi dado para a população e diga-se de passagem, foi um auxílio justo, né? Porque a economia parou, fica em casa, todo mundo fica em casa, você tinha que ajudar essas pessoas a sobreviverem. Mas isso também você fez uma transferência de riqueza. Depois, quando você teve a corrida eleitoral ano passado, você teve também o candidato Bolsonaro, né? Ele era presidente na época também, ele fez uma expansão fiscal, ele aumentou os gastos com o antigo Auxílio Brasil. E esse governo está fazendo a mesma coisa. O governo Lula, ao assumir, aprovou um pacote, né, com 200 bilhões a mais de despesas. Ou seja, o Brasil está tendo um impulso fiscal em relação ao que era esperado de 200 bilhões a mais. Ou seja, você tem uma questão de demanda sendo estimulada por transferência fiscal. Quando você olha para a economia no Brasil esse ano, né, isso tem surpreendido muitos analistas. Nossa, a gente esperava que a economia fosse ter um desempenho pior, que os números de emprego fossem começar a se deteriorar, e não é o que está acontecendo. O último CAGED veio bem acima do que o mercado estava esperando. E isso, em grande medida, é esse auxílio fiscal, é esse gasto do governo que está segurando o consumo, especialmente o consumo das famílias de baixa renda. Quanto à questão inercial, sim, isso é muito presente no Brasil. O Brasil ele tem um passado inflacionário. Se você pegar o Brasil diante de 94, o Brasil chegou a flertar, né, com a hiperinflação ali, né? Na época o ministro era o Maílson, o último mês, né, do ministro Maílson no governo, a inflação chegou a quase 80%, 85% no mês. Então, as pessoas, o brasileiro tem essa memória de reajuste dos contratos, né? Você olha para a inflação para reajustar o preço que você cobra pelos seus serviços. Isso é natural e está entranhado no DNA do brasileiro, né? Então, não tem como evitar. E isso se reflete também nos modelos que o Banco Central usa. Quando você olha para o modelo de inflação, né, de meta de inflação que o Banco Central usa, você vê que eles toda hora falam expectativa de inflação, expectativa de inflação. Eles dão um peso muito grande para isso. Por quê? Justamente por conta na cabeça do brasileiro, por ter tido um passado, né, inflacionário, né, você tem essa questão da expectativa comum muito forte para a formação de preço futuro. Por isso que o Banco Central dá tanto valor a isso. Então, o pedaço de inflação que dá para você controlar via juros, via regulação monetária, fica pequeno.
Essa é uma daquelas medições, né, é meio o juro real neutro, né? É uma abstração teórica que você não consegue medir. Isso que você falou também é uma abstração teórica que você não consegue medir. Eu concordo com você que existe um pedaço que é inercial, né? Até mesmo cultural, e existe um pedaço que é impulso fiscal. Medição disso é complicado, é difícil. Alguns modelos tentam, mas não dá, é o tipo de coisa que não dá para medir. Mas eu diria para você que frente à chuva de benesses que o país teve, né, na parte fiscal, desde a pandemia até agora, eu diria para você que esse estímulo de demanda do fiscal não é desprezível, não. Estamos batendo esse papo com o André Leite, sócio fundador da Torana Investimentos, e de olho aqui no chat, nos comentários, nas dúvidas de vocês, Alaes Oliveira. O Alaes comentou aqui que é o Alaes. Alaes, desculpa, foi um equívoco meu pelo nome, né? Ainda tô te conhecendo agora, mas muito obrigado pela correção, pode ficar tranquilo que eu não erro mais. Temos aqui o pessoal mandando aqui um abraço, o Regis Andrade pedindo lá um abraço para o Nordeste, forte abraço para o Nordeste aí também na nossa audiência. Nós temos ali o Projetos Maes também sempre conosco aqui. Nós temos ali o Rogério Torres mandando também uma boa tarde, o Éder falando ali melhor programa da Faria Lima. Pessoal, muito obrigado pela manifestação de vocês. Deixa ali sua pergunta, sua dúvida sobre investimentos, que a gente vai aproveitar aqui a participação do André Leite para responder. E, naturalmente, deixa o seu like. Ele é muito importante para nós. Se você está chegando agora, ainda não se inscreveu no canal da BMC News, faça isso agora. Vai lá, clica no sininho, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Tem um outro ponto, a gente está olhando aqui o ambiente macro, países e fluxo de dinheiro global. Mas, dentro de cada economia, a gente tem um fluxo de dinheiro importante que tem que levar em consideração. E a gente tem, indo lá para Project Finance, né? A gente tem que fazer projeto quando o VPL é positivo. E com um risk-free relativo. Eu não vou entrar na questão se Selic dá para ser considerado risk-free ou não, que aí vale... É muito teórico. É muito teórico, exatamente. Mas todo investidor vai comparar... se você vai abrir uma empresa ou construir uma ponte, você vai olhar a possibilidade de deixar o dinheiro parado em DI. Né? E quando a gente tem ali algo próximo a 14%, 13,65% para a DI, né? 13,75% a Selic, é difícil enxergar projetos para colocar o dinheiro. Né? Então, como esse cenário de juros, e quais são os investimentos permitidos nesse cenário de juros? Dá para a gente vai ver empreendedores abrindo negócios, a gente vai ver investidores investindo em bolsa com o cenário de juros atual. Dá para fazer esse movimento ou a gente vai segurar? Todo mundo vai se segurar e ficar com dinheiro em liquidez? Vai todo mundo para a caixa? A pergunta vai exigir uma resposta um pouquinho extensa. Excelente. Esse tipo de resposta que a gente gosta aqui no programa. Ontem mesmo eu estive visitando um gestor de ações, um gestor com um histórico maravilhoso, longevo. Bati um longo papo com ele, que é gestor, e com a sua equipe de analistas, né? Pode ficar à vontade para citar o gestor. Pessoal da GTI Investimentos, do meu amigo André Gordon. André da GTI. André, fica à vontade, está mais do que convidado a participar aqui conosco também. E qual o termômetro, né? Eles que são analistas, que estão no dia a dia conversando com as empresas, com RI, né? Relacionamento de investidores das empresas, o que eles estão capturando, né? Justamente o que você falou. Hoje em dia já não são todos os projetos que param de pé, né? Quando o juro era 2, era 3, era 4, qualquer ideia que você tinha parava de pé. Afinal de contas, a taxa de desconto era baixíssima. Agora, a régua ficou lá em cima, o sarrafo ficou muito alto. Então, o que as empresas estão fazendo? As empresas estão reduzindo drasticamente CAPEX, investimentos, né? E todo mundo agora está se voltando para ganhos de eficiência. As empresas agora estão olhando para dentro, né? E falando assim, o que a gente pode ser mais eficiente? Como é que eu consigo produzir mais gastando menos? Então, essa é a tônica do mundo corporativo brasileiro nesse exato momento. Por isso que de vez em quando a gente está começando a ver agora algumas notícias de demissões, né? Eu acho que isso deve se aprofundar. A gente está
os ciclos macroeconômicos são lentos, né? Às vezes os investidores, né, especialmente os investidores de alta frequência, eles são um pouco ansiosos, né? Sai um número um pouquinho melhor, o cara já acha, acabou, agora a vida vai ficar boa, mas não é assim. Os ciclos macroeconômicos são lentos. Então estamos ainda nesse ciclo macroeconômico e o que a gente tem recebido, né, de input, de feedback das empresas é esse. As empresas estão nesse processo de corte de custos, de corte de pessoal e de busca por eficiência. Agora, trazendo isso aqui para o nosso mundo dos investimentos, né? Eu tenho quase 30 anos de carreira, não vou falar quantos anos para não denunciar a idade. E quando você está há tanto tempo, né, como observador das economias, observador dos mercados, a gente aprende a entender, a aceitar e respeitar que nós somos regidos por ciclos econômicos, né? Eu costumo dividir mentalmente, né, o meu framework de trabalho, eu divido mentalmente em dois eixos, né? Num eixo eu coloco atividade, né, se está crescendo, se está decrescendo, e no outro eu coloco inflação / política monetária. Se a inflação está subindo, a política monetária está apertando, se a inflação está caindo, a política monetária está ficando mais frouxa, porque a inflação justamente está caindo. A gente ainda está naquele quadrante onde a atividade ainda não caiu, a atividade ainda está desacelerando e as políticas monetárias ainda não estão sendo afrouxadas. Elas estão, aí eu falo por Estados Unidos e Europa e em menor escala o Brasil, elas estão fazendo uma tentativa de achar um teto, né? O Fed não sabe se o teto dele vai ser no 5,25, o Banco Central Europeu não sabe se o teto dele vai ser no 3,25, eles estão tentando, né? Eles estão tateando no escuro, tentativa e erro. O Banco Central do Brasil, com um pouco mais de segurança, eu acho que dá para dizer que 13,75 é o nosso teto, mas não dá para dizer ainda quando que a gente começa a reduzir a taxa de juros. Quando é que você vai ter essa condição? Quando a gente sair desse quadrante que a gente está, que são juros altos ainda e atividade ainda não em ambiente recessivo, quando você caminhar para o próximo quadrante, que aí sim você vai ter as economias em ambiente recessivo. Quando você caminhar para isso, os bancos centrais vão falar, opa, agora sim a política monetária começou a funcionar, agora sim eu tenho que começar a cortar taxa de juros. Então nós estamos caminhando de um quadrante ruim para outro quadrante nesse meu framework que é um pouco pior ainda. Então a minha recomendação de investimentos agora são investimentos absolutamente conservadores. Agora não é hora de você tomar riscos excessivos, né? Você vai falar, mas a Bolsa está barata? Sim, está barata. Eu também acho a Bolsa brasileira bem barata. Ao contrário lá de fora. Lá de fora eu acho que as bolsas não estão bem precificadas, mas aqui dentro estão baratas. Só que você tem que ter um pouco de paciência, porque é o tipo de investimento que eu acho, que eu julgo, que não vai dar fruto nesse curto prazo, porque a gente ainda está dentro desse ciclo econômico que estamos indo para uma desaceleração um pouco maior, tanto lá fora quanto aqui. Então, e você está sendo bem remunerado para esperar agora, né? Ao contrário de outras épocas, né? Agora você tem um juro real aqui no Brasil, se você pega 14 de taxa de juros, tira 6, que deve ser a nossa inflação, estamos falando aí de 8% de juro real, que é um retorno maravilhoso. Então você está sendo pago para esperar. Então a minha recomendação agora é o seguinte, é ter caixa, ter paciência e esperar, porque bons momentos para se fazerem ainda investimentos em ativos de risco como bolsa, como crédito, esses momentos vão se apresentar ainda, mas assim, eu estou principalmente falando agora, né, com um pequeno investidor, né, aquela pessoa que tem a sua poupança, né, que está junta aquele dinheiro ali muito suado, não está no dia a dia, tem a profissão dele, assim, o que ele faz com esse dinheiro? Nesse momento, né, para esse investidor, né, pessoa física, a melhor coisa que ele tem para fazer é colocar no Tesouro Direto juros pós-fixados, né, as LFTs, colocar num fundo DI de títulos públicos e esperar. Ele tem que ser conservador nesse momento mesmo, a despeito, né, de nós termos aí ativos de risco que estão em preços interessantes, mas talvez esses preços demorem para poder reagir um pouquinho. Muito bem, nós estamos aqui batendo esse papo com o André Leite, sócio fundador da Torano Investimentos, e aí temos aqui os comentários do chat, né, o Gabriel mandando ali um abraço, Luiz Fabiano Neves perguntando quando você vai estar no Deepcast. O pessoal interage aqui, já chama para os próximos programas. Inclusive, você que é espectador do Você com Dinheiro e quer deixar ali sua sugestão de tema, seu convidado sugerido, mande lá um e-mail para a gente, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br.
Eu vou repetir, né? Pega ali sua caneta, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Manda lá sua sugestão que a gente vai conversando e trazendo aqui os principais nomes do mercado financeiro, bater esse papo com vocês. Tem ali o próprio Elaís Oliveira, né, comentando muito bom o conteúdo de hoje, né, para interação. E, inclusive, já lança outra pergunta. O entrevistado vê algum risco no cenário próximo de um confisco? Não, definitivamente não, né? A gente sabe que, infelizmente, as redes sociais estão povoadas aí de notícias falsas, né? Mas, definitivamente, isso não está no radar, né? Até porque, né? O Brasil, né, o Brasil não é devedor em moeda estrangeira, o Brasil é credor em moeda estrangeira, o Brasil tem sólidas reservas internacionais. E a dívida interna, o Brasil, ele deve para quem? Ele deve para a sua própria população, né? Ele deve para a sua própria população. Ao contrário de alguns países, né, que o investidor estrangeiro compra a dívida interna, no Brasil isso não acontece. O estrangeiro tem, se não me falha a memória, 10% no máximo da dívida interna. Então, o governo querer fazer um confisco é burrice, é dar tiro no pé, porque ele vai estar prejudicando a sua própria população, vai estar prejudicando os seus próprios fundos de pensão, que detêm a grande maioria desses títulos, que é o que dá lastro para as aposentadorias das pessoas. Ou seja, eu acho esse risco absolutamente desprezível e descabido. Quando você fala sobre, justamente, a gente estava conversando sobre deixar o dinheiro em caixa esperando. E um outro fenômeno que vem acontecendo é o impacto desse cenário em crédito privado. Porque quando você tem 14% de base, ter 1 ou 2 pontos de spread passa a ser menos interessante, né? Como está o mercado de crédito privado hoje? A pessoa física tem apetite para o crédito privado hoje? Mais uma pergunta que vai exigir uma resposta longa. Vamos lá. Primeiro vou voltar para trás, né, dos eventos Lojas Americanas e Light, né? O que foi o crédito privado no Brasil? O crédito privado no Brasil, ele sempre teve um mercado cativo, né, que são os fundos de renda fixa locais, e os prêmios sempre foram muito comprimidos. Especialmente quando você comparava o mesmo crédito privado de uma emissão de debênture aqui com uma emissão de um bond externo lá fora. A mesma empresa, ela emitiu uma debênture aqui, o prêmio era X. Quando você convertia isso para dólares num bond lá fora, era X mais alguma coisa. Isso dava até oportunidade de arbitragem. Inclusive, investidores mais sofisticados, eles, em vez de comprar o título aqui, compravam o título lá fora, faziam o swap, né, a proteção, a conversão para a nossa moeda, para o real, e tinham uma taxa maior. Então, por que eu estou contando essa historinha que parece um pouquinho complicada e é uma coisa bem técnica de mercado? Para dizer que você tinha uma distorção no mercado de crédito local, ou seja, as taxas eram achatadas, porque tinha uma demanda cativa muito grande. Perfeito. Você teve a questão da financiarização dos investimentos, né? Você teve as plataformas de investimento que trouxeram as pessoas físicas para investir, muitas das vezes investindo diretamente em títulos de crédito, sem passar pela expertise e diversificação de um gestor. Esse é um ponto que eu quero deixar aqui separadinho para a gente conversar depois, né? E essas pessoas também elas estavam comprando sem saber precificar direito o que elas estavam comprando, né? Quando você teve o evento de Lojas Americanas, né, que, falando português, claro, né, fraude, né, você teve o evento de Light, que é um evento controverso, é um evento que a empresa tem mostrado que não está com interesse de pagar ou quer postergar isso ao máximo, você teve uma parada súbita nesse mercado de crédito. As emissões se reduziram bastante, os spreads de crédito agora começaram a aumentar. Esse cliente, né, novo, né, que veio nesse processo de financiarização, ele era meio que um recém-chegado nessa praia de crédito, ele ficou assustado com as marcações a mercado que ele viu, né, com o prejuízo que ele levou nos fundos que tinham Loja Americana, nos fundos que tinham as debêntures de Light. O que ele fez? Espera aí, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu vou resgatar. Aí com isso você amplificou o movimento. Aquilo que seria um movimento só de reprecificação normal de mercado, porque o risco ao percebido aumentou, você teve o pessoal resgatando, o pessoal sacando. E esse mercado de crédito privado, ele não tem, naturalmente, uma liquidez, uma negociabilidade igual você tem nos títulos públicos. Quando você tem uma pressão muito forte de venda, como tem acontecido nos últimos 2 meses, isso mexe no preço. Então, hoje, esses spreads de crédito
eles já não estão mais com esse prêmio de 1%, 2%. Você tem empresas muito boas, empresas AAA pagando 3%, 3 e pouquinho por cento, empresas com um pouquinho mais de risco pagando 6%, 7%, 8%. Ou seja, você já começa a ter um mercado de crédito mais interessante, onde a remuneração que você tem, ela faz jus ao risco que você está correndo, né? Aqui, também queria abrir um parênteses para falar um pouquinho de crédito para pessoa física. Assim, uma coisa que eu defendo bastante. Pessoa física não deve comprar crédito sozinha. Primeiro, ela não vai conseguir fazer a diversificação que ela precisa. O que é diversificação? Eu vou ter 1% e meio em cada títulozinho de crédito. Ela não vai comprar 100 títulos de crédito, ela não vai ter dinheiro para poder fazer essa diversificação até pelos mínimos. Segundo, ela não tem expertise, ela não conhece de análise de crédito. A análise de crédito é uma coisa complexa, precisa de experiência, precisa de estudo para você fazer. E terceiro, quando você tem problemas, ela não consegue correr atrás para resolver. Vou dar um exemplo. A Light agora está enfrentando um problema com os seus debenturistas. 24 ou 26 assets se juntaram, que tem esse crédito, e estão constituindo advogado, estão pagando um advogado, gente boa, gente cara, para brigar pelos interesses dos debenturistas. É essa vantagem de você, no crédito, estar no fundo. Você tem um gestor que está brigando você. Eles estão colocando bons advogados para brigar por você. Se você está comprando isso sozinho, você vai ser assim, a sardinhazinha pequenininha que não vai conseguir brigar. Muito bem, agora estamos batendo esse papo com o André Leite. Daqui a pouquinho, um breve intervalo e a gente já volta com mais papo sobre investimentos no Você com Dinheiro. PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, né? Batendo papo aqui com o André Leite sobre investimentos, olhando por essa visão macro, batendo esse papo com você para aprender o quê? Aquele negócio, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, se a gente precisa de mar difícil para fazer bom marinheiro, estamos num mar maravilhoso, só vai sair profissional de mercado desse mar, né? Estamos aqui com esse papo. Aproveite para tirar suas dúvidas, fazer seus comentários, deixa ali sua mensagem no chat e não se esqueça de deixar seu like, né? Nós estamos aqui acompanhando, estamos com 249 likes. Agora vamos buscar os 300 likes aí no programa de hoje. Vamos buscar os 300 likes aí no programa de hoje. E nós temos aqui uma pergunta interessante. Conversamos há 2 semanas com o Fernando Blanco sobre juros, composição de juros e algumas particularidades, diferenças entre o mercado, estrutura do mercado de banco no Brasil e nos Estados Unidos, né? Lá mais pulverizado, com bancos menores, e aqui no Brasil uma concentração maior com alguns bancos médios. Está falando de 800 bancos aqui contra 14 mil lá. E de lá para cá, a gente teve a quebra do FRB e a própria entrevista do Powell na última quarta-feira, as perguntas vinham muito em torno da segurança do sistema bancário americano. O Fábio Moraes está perguntando aqui, numa possível quebradeira, né, dos bancos americanos, como isso pode respingar no sistema bancário aqui do Brasil, respingar nos bancos médios aqui brasileiros? Pergunta interessante também. Primeiro que quando você fala quebradeira, né, você pensa, os bancos estão insolventes. Não, não é questão de insolvência dos bancos. Primeiro a gente precisa entender assim, como é que funciona a atividade bancária, né? A atividade bancária, você capta, né, os bancos captam com CDBs, por exemplo, né, os depósitos a prazo, né, e que normalmente são de curto prazo, e eles têm carteiras de títulos públicos, mas têm uma boa carteira de empréstimos, onde eles emprestam no longo prazo. Então a atividade bancária, por definição, ela é feita dentro de um descasamento de prazos. E isso que eu vou falar agora, isso vale para todos os bancos, não vale somente para os bancos pequenos ou médios. Se todos os depositantes de todos os bancos resolverem sacar todos os seus depósitos ao mesmo tempo, o sistema quebra. Porque o seu recurso, né, que você depositou lá, boa parte dele está emprestada no longo prazo, num crédito imobiliário, numa indústria, numa expansão industrial, num crédito automotivo, etc. e tal. Então, o que houve hoje, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Não é que o sistema financeiro lá esteja frágil. Você veio de vários anos, né, praticamente uma década, onde a remuneração do depósito bancário nos Estados Unidos era virtualmente zero. Você deixava o seu dinheiro parado em conta corrente, era zero.
No caso da Europa, que era juro negativo, era pior ainda, né? O juro era negativo, você deixava o seu dinheiro parado em conta corrente e o seu dinheiro decrescia, você sofria um pênalti, né? Quando você sobe, né, na velocidade que eles fizeram, os juros de 0 para 5%, você começa a ter alternativas muito atrativas de investimento para esse dinheiro que estava parado no conta corrente. Então, o que o correntista americano começou a fazer? Espera aí, eu estou aqui com 10 mil dólares parado na conta, deixa eu pegar 7 mil dólares, colocar num fundo de money market que está me pagando 5% ao ano, deixa eu comprar um título curtinho do Tesouro Americano de 6 meses, que vai me pagar 4,5, 4,80, uma T-bill, né? Ou seja, deixa eu me remunerar. Aí os bancos, naturalmente, começaram a perder esses depósitos. Eles começaram a enfrentar problemas de liquidez. Naturalmente, você começa a ver os bancos que estavam pior posicionados, né? Ou porque não fizeram essa gestão de ativos e passivos de forma eficiente, que foi o caso do banco do Silicon Valley Bank, aquele banco da Califórnia, que aliás foi um erro grotesco, né, de gestão de ativos e passivos de tesouraria. Nenhum tesoureiro do Brasil teria cometido o erro que eles cometeram, que não foi fazer o hedge, né, da carteira deles de pré-fixados, né? Eles começaram a perder, naturalmente, esses depósitos, né? O que o regulador americano está fazendo? Primeiro, ele garantiu esses depósitos, ou seja, você não teve nenhum depositante que tenha perdido os seus recursos, mesmo nesses bancos aí que foram liquidados, alguns foram adquiridos, sofreram intervenção, ou seja, todos os depósitos foram preservados. Hoje o limite desses depósitos aumentou e você colocou, e o regulador, né, o Fed, né, o Banco Central Americano, colocou linhas de crédito para os bancos americanos, ou seja, se eles começarem a sentir pressão de depósitos saindo, né, eles podem chegar no Fed e pegar liquidez para poder abastecer eles. Então, particularmente, eu não vejo esse risco como um risco de uma coisa aguda, vai ter uma quebradeira de bancos. Eu não vejo assim. Pode ter que você tenha mais um ou outro, ou mais alguns bancos frágeis sucumbindo, sendo comprados, sendo vendidos, ok, pode. Eu, quando olho para isso, eu vejo muito mais uma questão macroeconômica, né? Que é a questão de ativos e passivos. Veja bem, esse banco pequeno, antes ele captava a zero, ele pagava virtualmente 0% no depósito a prazo e emprestava para as pessoas, né? Emprestava 8, 9, 10% ao ano. Se ele quisesse uma coisa de menos risco, ele comprava o próprio título do Tesouro Americano lá de 4,5 e 5, ou seja, ele fazia um belo spread entre os passivos e os ativos dele. Pois bem, ele agora não consegue mais fazer isso. Ele agora, para manter o seu depositante dentro de casa, ele tem que pagar mais pelo depósito. Então, isso reduz aquilo que no jargão do mercado financeiro a gente chama de net interest margin, ou seja, o spread entre o crédito que ele concede e o depósito que ele está pagando. Ou seja, a lucratividade dos bancos americanos está sendo reduzida. Como é que ele evita que essa lucratividade caia? Ele tem que cobrar mais caro pelos juros dele. Desculpe, pelo crédito dele. Ele precisa cobrar mais pelo crédito dele. Ou seja, esse evento, né, muito mais do que um risco de quebradeira de curto prazo de alguns bancos, é um evento contracionista para a economia como um todo. Por quê? Porque o crédito americano ele vai ficar mais caro e em menor disponibilidade, vai ficar mais escasso. Inclusive, no último reunião do Banco Central Americano, né, quando você pega a ata, quando você pega a entrevista, o Powell falou, olha, isso que está acontecendo com os bancos já está fazendo parte do nosso serviço. Se não fosse isso que está acontecendo com os bancos, talvez nós, do Federal Reserve, tivéssemos que aumentar os juros mais. Talvez os juros não parassem nesse 5,25, talvez tivesse que, 5,5 para 6. Ou seja, o próprio Banco Central Americano já está reconhecendo que parte desse trabalho contracionista já está acontecendo nos bancos. Agora, isso é algo inesperado? É algo que veio de Marte? Não. É isso que acontece quando você sobe a taxa de juros. Algo perfeitamente dentro do desejado e do esperado. O que teve de diferente dessa vez é que, como foi um movimento muito alto de taxa de juros, isso pegou alguns poucos bancos que estavam fazendo as suas proteções de maneira mal feita, e esses bancos acabaram sucumbindo, acabaram pagando. Respondendo a pergunta do nosso público, da nossa audiência, não, eu não creio que isso vai se traduzir numa crise sistêmica, nem que isso vá respingar nos bancos médios brasileiros. Eu queria voltar um pouquinho na questão de crédito privado e dos spreads. Com a fuga de crédito privado, tanto pelas circunstâncias quanto pela onda anterior de mercado,
muitos gestores venderam suas posições para dar liquidez ao fundo. Um fenômeno que costuma ser apresentado nesses casos é que o título de maior qualidade achata mais rapidamente os preços e o mercado do título de pior qualidade ele inexiste e a marcação permanece igual. Dá para uma empresa que não é AAA captar hoje a mercado? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta eu queria provocar se o acesso do investidor a esse título de crédito privado que aconteceu lá atrás. A gente teve aqui com o Roger também da Journey, né? Que foi a estruturação do RDVT11. Aquele acesso para o investidor que não entendia o risco de crédito privado, que no máximo tinha aprendido a mensurar, dizia o padrão do retorno. Agrava as distorções desse mercado? Sim, eu acho que agrava sim. A primeira parte que você falou, né, você tem o mercado dos títulos high grade, né, dos mercados dos melhores títulos, né, que o spread abriu e você tem liquidez, ou seja, você fez aquilo que o pessoal chama da descoberta do preço, né, o discovery do pricing, ele já aconteceu, você descobriu o preço dele com liquidez. Os títulos high yield, né, que é onde o mercado secou, onde você não tem emissão, você tem preços que estão artificialmente errados, né, porque o spread não abriu porque não teve negócio. Então você ainda não fez o discovery de price. Se essas empresas tentarem vir ao mercado agora e caso tenha algum tipo de apetite por esses créditos dessas empresas high yield, não vai ser no mesmo nível que as empresas high grade têm. Elas vão ter que pagar bem mais. Ou seja, você vai descobrir o preço num patamar de preço pior. É o que vai acontecer. Perfeito. E como provocar aqui um pouquinho também formar a constituição da Torana. A gente teve a gente tem um mercado em que nos últimos anos abriu-se muito investimentos ao investidor. E falar de dinheiro ficou mais comum. Né? Inclusive nós estamos aqui falando de dinheiro, né? Mas muitas vezes a conversa vem num tom mais superficial. Você tem aquele público, eu não vou dar nomes, né? Porque não convém, mas você tem aquele público que vai no mais básico e tem muito volume de informação mais básica. Ainda existem as discussões, a gente ainda sai para almoçar ali. Acho que isso não é segredo para ninguém. A gente vai almoçar no Rascal ainda, a gente ainda troca informações ali na Faria Lima, ok. Mas existe um gap dessa informação e não se preparou o investidor para escolher bem esses títulos. E aí tem uma série de distorções que acontecem, às vezes o pessoal até crucifica alguns produtos, a história do COID, que o COID geralmente ele não é por definição um produto ruim, ele pode ser constituído ruim e o duro é quando quem compra não consegue entender. E aí esse gap de informações com um monte de opções para o investidor acaba abrindo um mercado um pouco perigoso, né? E você está até comentando que a constituição da Torana tinha um pouco de olhar para a seleção e para conversar com o investidor de maneira independente. Queria que você contasse um pouco da ideia, de onde veio a ideia de fundação da Torana e o que vocês têm feito de trabalho hoje nessa direção. Perfeito. Eu tenho, como eu falei, quase 30 anos, né, de experiência no mercado financeiro. Desses 30 anos, uma parte, né, foi em mesas de gestão de fundos e tesouraria em menor parte. E um outro pedaço, que foram 10 anos, eu passei como alocador, né, em instituições que são chamadas de family office, que cuidam de dinheiro de pessoas físicas com um pouco mais de dinheiro. Também fiz o mesmo serviço para alguns investidores institucionais. Então, eu tenho assim, 30 anos de janela observando não só a economia, mas o mercado financeiro por dentro, né? E o que eu notei, né, e que me levou a enxergar tanto uma oportunidade quanto uma missão abrindo a Torana. O que eu percebi, né? Você tinha que antes o investidor ele estava na mão dos grandes bancos, né? Que ele tinha que pagar caro, né, por produtos não muito bons, por produtos ruins até muitas vezes, e que ele acabava não tendo bom resultado, mas ele não tinha grandes opções, ele não tinha muito para onde ir. Aí vieram as plataformas, né, com o mote, né, de democratização dos investimentos, oferecendo o supermercado aberto, com muitas opções. Isso, de certo, foi uma coisa positiva. Porém, é o que eu costumo dizer, né, o pequeno investidor brasileiro ele estava na jaula do leão. Aí libertaram ele da jaula do leão e ele agora está descobrindo que talvez ele tenha caído na jaula do tigre. Né? Parece uma afirmação forte, mas eu vou explicar o motivo. Né?
Depende muito, né? Tudo na vida depende dos incentivos que você dá às pessoas, né? Normalmente, essas plataformas, né, hoje em dia, como é que você é atendido? Você é atendido pelos agentes autônomos, pelos assessores de investimento. Veja bem, eu conheço ótimos assessores de investimentos, conheço pessoas muito sérias que fazem um trabalho muito bom. Então, eu não estou aqui, em hipótese nenhuma, generalizando, tá? Mas, infelizmente, o que nós vemos os incentivos, né? Que incentivo esse cara tem? Normalmente esse cara, dentro de uma estrutura de agente autônomo, ele, depois de um certo tempo, não tem mais salário, ele só ganha aquilo que ele produzir, ele só ganha o comissionamento dele. Então, o cliente, quando entra numa estrutura dessa, ele acha que não está pagando nada. Ninguém está me cobrando nada. Sinto muito, amigo, quando você não está pagando nada, você é o produto. E esse agente autônomo, esse assessor dele, o que ele vai ter de remuneração naquele mês vai ser o que ele vai fazer de comissionamento. Então, é aí que eu falo que você não tem a isenção, né? Você não tem o assessor que deveria estar defendendo você não tem ele oferecendo os melhores produtos para você. Ele está oferecendo os melhores produtos para ele. Por exemplo, o que eu acabei de falar para o público agora? O ciclo, a parte do ciclo econômico que a gente está agora, não precisa inventar. Você tem que ficar num bom título público pós-fixado, você tem que ficar num bom fundo de título público. Só que esses produtos que eu acabei de citar para você, eles geram praticamente nada de receita. O cara que vive de comissão, como é que ele vai indicar isso? E eu tenho tranquilidade de chegar aqui e dar essa recomendação aparentemente agressiva nesse momento, né, de estar botando o cliente num produto que é muito conservador, né, que não rende receita, não rende comissão, porque no nosso modelo, né, quem remunera a gente é o cliente. Então, a gente quer subverter essa lógica, a gente entende isso como missão, que é dar para o investidor brasileiro, principalmente para o investidor pessoa física, um gestor, uma pessoa de 30 anos, né, uma equipe experimentada, uma equipe boa, dando para ele as melhores recomendações de investimento sem conflito de interesse. Eu vou falar para ele o que é melhor para ele. E somente ele vai me remunerar. Nós não recebemos essa remuneração nem de bancos, plataformas, etc. e tal. Então, assim, o que é a Torana Investimentos? A Torana Investimentos será uma plataforma digital, né, onde o investidor, né, especialmente esse investidor que está começando agora, está navegando, fazendo ali, eu quero sair da poupança, como é que eu faço? Ele vai encontrar a sua alocação feita de maneira independente, em produtos simples, em produtos baratos. Eu tenho muito essa preocupação, né, de reduzir o custo dos produtos que esses clientes estão fazendo e oferecendo para ele uma visão de médio e longo prazo, né? Porque até quando você olha também para essa nossa indústria de informações financeiras, né, de recomendações financeiras, você olha para casas de research digital, né, tem umas 5 ou 6 assim que eu consigo lembrar, o que elas recomendam para os seus clientes? Elas recomendam para o cara ficar operando em alta frequência, para o cara ficar comprando, para o cara ficar vendendo, investimentos altamente especulativos. Faz aqui o trade dos 7 dias. Eu quando olhei isso a primeira vez, eu falei, vem cá, isso é investimento ou isso é simpatia, né? Trade dos 7 dias, o que é isso? A pessoa acha que vai ganhar dinheiro em 7 dias, você não faz investimento assim, investimento é médio e longo prazo. Então eu também olhei que também pelo lado dos formadores de opinião, esse cara estava muito mal atendido. Aí eu falei, não, a gente precisa mudar isso, a gente precisa ter o mercado financeiro, o mercado de investimento sério, dando recomendações sérias, profissionais e isentas para esse investidor. Então, a nossa plataforma deve começar no mês de julho, né? Mês de julho a pessoa vai entrar, vai se cadastrar, a mensalidade super acessível, estamos falando aí de R$ 117, isso dá menos do que um cafezinho por dia. A pessoa vai entrar na nossa plataforma, vai responder um questionário, ela vai receber o perfil dela, ela vai conhecer o perfil de investidor dela e ela, todos os meses, vai ter ali a sua recomendação. Para esse perfil, a minha recomendação é essa, dentro do perfil de risco dela. Sempre, como eu falei, privilegiando produtos simples, produtos que não tiram a liquidez da pessoa. A gente não vai colocar o cara num COI de 5 anos que depois ele quer resgatar, ele não consegue resgatar. A gente vai privilegiar a liquidez e vai privilegiar o baixo custo. Isso para esses clientes que estão começando agora, que estão dando início da jornada. Para clientes um pouco mais sofisticados, com volumes um pouquinho maiores, nós temos o nosso serviço de aconselhamento pessoal, né? Nós temos o nosso serviço também de wealth management. E então a ideia da Torana é ter também esse pedaço do wealth que fez parte da sua carreira, né? Exatamente, é claro, né? Quando você tem o cliente pessoa física, massa, né? É humanamente impossível você atender one-to-one, né? É muita gente, são milhares de pessoas.
Para essas pessoas eu vou procurar fazer um atendimento via as plataformas, que você vai ter o conteúdo ali, que você vai olhar de maneira bem simples e didática, você vai saber o que você precisa fazer na sua plataforma de investimentos. E para os clientes que têm um pouco mais de recursos, são mais sofisticados e demandam algo diferenciado, a gente tem um atendimento presencial. Você acha que, olhando para frente, né, a gente caminha para um modelo de fee-based ao invés de commission-based? Eu creio que sim, eu creio e sonho com isso, né? Eu creio naturalmente que você começa de cima para baixo, né? Por que que os grandes investidores, né? Por que que as grandes famílias têm o seu próprio family office, né? Os single family offices? Porque elas não querem ninguém com conflito de interesses tratando do dinheiro delas. Então, elas mesmas pagam boas equipes profissionais que vão recomendar os melhores investimentos, né? E vindo um pouco mais para baixo na cadeia alimentar, eu creio que os clientes maiores e mais sofisticados vão começar a entender isso, vão começar a entender que não existe almoço grátis, ou seja, eu não estou pagando nada, eu estou tendo aqui uma recomendação isenta, desculpe, você não está, e eles vão caminhar para esse modelo de fee-based. Isso, naturalmente, vai descendo até chegar ao investidor pessoa física. Maravilha. André, queria agradecer por aceitar nosso convite, participar aqui conosco. Muito obrigado tanto pela participação quanto pela divisão, né, da sua expertise, seu conhecimento com a nossa audiência. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Pessoal, muito obrigado a você também, telespectador aqui da BBC News, que compartilhou, trouxe seus comentários, suas dúvidas, suas observações. Você que compartilhou seu tempo, dando ali a sua audiência. Nós sempre pedimos ali, dentro do possível, carimba lá seu like também, deixa ali sua mensagem de agradecimento, ela é muito importante para nós. Se você já é audiência cativa, já é audiência fiel aqui do Você com Dinheiro, vou deixar de novo os contatos, mande lá para basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Mande sua solicitação, mande seu comentário sobre o programa, inclusive sua sugestão. Quem você gostaria de ver aqui na nossa bancada? Quais assuntos você gostaria de ver refletidos aqui com vocês e debatidos com vocês? Está chegando agora? Ainda não conhecia o programa, não conhecia a BMC News? Faça já a sua inscrição, vai lá, clica aqui no sininho, faça a sua inscrição, vamos buscar o 500 mil de inscritos, né, para tornar aí a BMC a maior emissora de dados financeiros, a maior emissora de informações e notícias financeiras do país. Muito obrigado, Regis, muito obrigado, Dagmar, muito obrigado, Helder, Fábio Moraes, pela audiência. O Boi da Bolsa não apareceu hoje, amanhã temos que cobrá-lo. Obrigado, Felipe, entrevistado. Muito obrigado, turma, pela participação, pelos agradecimentos, pelos comentários. É muito bom ter vocês por aqui. Lembrando, com dinheiro sempre aqui na BMC, às 15 horas, sempre esse canal, sempre trazendo os melhores convidados. Dagmar passando ali, Fábio Moraes mais uma vez deixando os seus comentários. Agora nós vamos ficando por aqui, nós vamos agora passando o bastão para o closing e amanhã, às 15 horas, estamos de volta sempre com você aqui no Você com Dinheiro. Até lá!